fazer um bloquinho de 3 pessoas. Quem quiser fazer pergunta para o doutor Fernando, o faça. Se você quiser levantar a mão, a gente já conhece a maioria do povo, a gente vai lá. Se não quiser, pode trazer as perguntas aqui até a mesa. E lembramos para vocês como o almoço vai ser servido aqui no hotel, no primeiro andar, a partir de 12h20. Mas vamos aproveitar esse horário, esse momento ímpar que nós estamos tendo aqui no seminário, para a gente ficar cada vez mais, né, sabendo de nossas aposentadorias, de nossos direitos. Melhor ainda, gente, eu pedi porque tem muita gente, devido à melhor idade, já está precisando de almoçar, e é o seguinte, já vai dar meio-dia e já foi proposto, mas a Joselina também passando, que o almoço passou para 13 horas. Pessoal, primeiro cumprimentar a doutora Josilma, doutor Luiz Fernando, parabenizar o doutor Luiz Fernando pela a palestra dele aqui, né? E que ele veio falar em cima de um assunto que atinge indiretamente ou diretamente a todos nós, aposentados ou não aposentados, e diretamente às nossas famílias, os futuros aposentados que vão vir aí. Eu estive participando, tive a oportunidade de participar dentro do Senado Federal, dia 31 de maio, onde foi discutido um fórum chamado pelo senador Paulo Paim e vários parlamentares, além do senador, tinha lá 15 senadores, mais ou menos, e contando de parlamentares que estavam participando, daria 300 parlamentares. Qual é a discussão que teve lá? É justamente a maioria do que o doutor Luiz Fernando colocou aqui agora. Quer dizer, não é só o governo Temer, que para mim é um governo ilegítimo que está lá, entendeu? Que está fazendo isso, não. Foi feito em todos os governos, tentando dar o golpe na Previdência. E deu o golpe na Previdência. Nós hoje não temos Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência hoje é um puxadinho da Receita Federal do Ministério da Fazenda. E por que eles fizeram isso? Por que esse governo quer fazer isso? Para pegar a arrecadação da Previdência. Para que amanhã chegue o aposentado e fale, não, você não tem direito, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. Gente, é muito sério o que está acontecendo. E nós não podemos deixar isso aí passar em branco, não. Foi levantado nesse fórum, no Senado Federal, uma comissão que vai sair a nível de Brasil, denunciando o que querem fazer com a arrecadação da Previdência. Ele colocou aqui agora, a nova reforma que vem aí, proposta por esse golpista que está lá, a nova reforma vem aumentar mais 10 anos para aposentar tanto a mulher quanto o homem. Então, de 95, era 95 o homem e 85 a mulher. O doutor Luiz Fernando mostrou ali agora. Nós vamos, todo mundo, para 105 anos. Gente, é dizer assim, ninguém mais vai aposentar. Quando for aposentar, já está lá com o pé na cova. Se não estiver na cova já. Pessoal, nós precisamos levantar esse movimento. E nós temos
uma responsabilidade muito grande nisso, porque nós participamos desse sistema que chama Previdência. E nós conhecemos ele. Nós temos que... Desculpa se eu estou falando alto. Nós temos a obrigação de estar passando isso para a sociedade. Como perguntamos, quem bateu panela aqui? Eu queria que esses que bateram a panela fossem bater a panela agora para essas mudanças que está tendo. Pois é. Garanto que não esperavam isso, né? Mas nós já esperávamos. Porque se veio esse golpe, vem mais golpe. E a coisa é séria, gente. Então é um momento que a gente tem que estar aqui, levantando esse movimento. Nós já estamos discutindo, tanto para o servidor público, seja ele estadual, federal ou municipal, o trabalhador urbano e rural. Está todo no mesmo barco. Nós vamos ter que fazer essa união. E agora, esse negócio de partido político não. Todos os partidos que vierem para dar o apoio serão bem-vindos. Todas as entidades que defendem o trabalhador serão bem-vindos. Esse movimento é em defesa do trabalhador. Tem que levantar e tem que sacudir a poeira e tem que derrubar esses caras de lá que quer tirar o direito do trabalhador. Vamos até o seguinte, fazer pergunta para o doutor Fernando, por quê? Na parte da tarde, a gente vai continuar com o seminário sobre o GEAP, vai ter demonstração. Se a gente atrasar aqui, a gente vai atrasar no outro. Então, vou ser bem sucinto, atender só a pergunta para o doutor Fernando. Combinado assim? Gente, a Maria Augusta inscrita, depois o Pedro, por gentileza, fica aqui para ficar mais fácil. Depois o Eduardo. Doutor Luiz Fernando, eu tenho um filho que ingressou antes de 2013 numa empresa pública e depois ele passou no concurso do executivo e já se tornou estável. O que o senhor indicaria para ele nessa altura do campeonato? Né? Porque para ele não sair perdendo tanto nessa última alteração. Maria Augusta já fala. Neuza? Outro, eu quero fazer uma colocação. Parte dos aposentados, além dos tributos que tem que recolher, recolhe imposto de renda. O que recolhemos como empregador também? Previdência possui canos e ralos por onde o dinheiro desse órgão escorre. A Previdência Social necessita de uma ação de lava rápido. Gritemos a favor da nossa Previdência. Exemplo disso é o seguinte: recebi uma convocação para comparecer ao recurso humano do INSS, onde eu tornei-me criança. Foi-me apresentado um documento de compromisso que não entraria e nem havia entrado na Justiça para receber resíduos administrativos que eu desconhecia. No momento, não analisei o caso e assinei a documentação, não esperando este valor e que provavelmente receberia no pagamento de 12 do 14, o que não ocorreu até hoje. Fui avisada por colegas até o valor que iria receber. Pergunto eu, onde foi parar os meus direitos? Bom dia a todos também. Em relação, doutor Luiz Fernando, as contribuições, elas ficaram limitadas ao teto da Previdência ou, naquelas novas regras, continuam sendo as contribuições sobre tudo o que o servidor recebe? Primeira pergunta. Em relação a abono de permanência, quem falou foi a Melma, né? Mas tem alguns questionamentos que acho que vocês
com o conhecimento que tem, pode responder. No abono de permanência, tem o período insalubre, ele é contado para o abono, para a gente ter direito ao abono de permanência. E se a gente, tendo direito ao abono de permanência, a gente fica preso àquela regra do abono de permanência, ou seremos aposentados lá na época futura, algum período depois, quando a gente realmente for aposentado. Outra coisa são, até foi uma... Aliás, essa aqui é a minha ainda. O mandado de injunção 880, ele está tendo a validade ainda? Ou seja, o período especial, a gente está contando ele, né, para a aposentadoria ou não? E outra coisa são as incorporações da GEDAS, que às vezes os colegas, né, às vezes a gente tem dúvida se ela vai ser incorporada. Se você aposentar, digamos, o ano que vem, você vai receber os 67, parece, né, da GEDAS, e depois não receberia os outros, porque muita gente está adiando a aposentadoria para 2019, quando vai ter os 100 pontos, né, da gratificação. Né? Acho que talvez tenha dúvida de se vai incorporando paulatinamente ou não. A Maria Augusta perguntou sobre a situação do filho que teve ingresso numa empresa pública antes de 2013 e ingresso na administração federal, suponho, depois de 2013, né? Depois de fevereiro de 2013. Para efeitos do regime próprio de previdência federal, ele será considerado ingressante no serviço público depois de 5 de fevereiro de 2013. A princípio é assim que o regime vai considerá-lo e, portanto, alcançado pelo teto previdenciário que vigora a partir de 5 de fevereiro de 2013 e tendo, então, interesse numa complementação. Entretanto, antes, ele já estava vinculado ao serviço público, mesmo que a uma empresa pública. A discussão que vai se abrir aqui, evidentemente com mais dificuldade do que se ele estivesse exercendo um cargo público. A empresa pública é CLT, vinculada ao regime geral de previdência, certo? Mas é possível discutir que o conceito de serviço público, quando a emenda fala em data de ingresso para poder marcar essa data, o conceito de serviço público inclui a empresa pública ou a sociedade de economia mista, independentemente de esfera governamental, sim, possível é, mas certamente vai ter que ser uma decisão de caráter judicial, né? E se é que obteremos uma decisão favorável a ele. A princípio, a administração vai tratar como ingresso novo. O ingresso no cargo se deu depois de 5 de fevereiro, está submetido a teto, né, e as regras vigentes a partir de 5 de fevereiro de 2013. A Neuza perguntou se naquela parte laranjadinha da pizza estariam todos os setores que têm benefício previdenciário, né, algum tipo de cobertura previdenciária. Sim, estão ali todos aqueles que são servidores públicos, seja Polícia Federal, Justiça Federal, Poder Judiciário de maneira geral. Aquela despesa ali engloba toda a despesa previdenciária da União. Os parlamentares, que é uma coisa um pouquinho diferente, né, e quantitativamente insignificante, os parlamentares, desde a emenda 20, já não têm mais aquela antiga aposentadoria de parlamentar. Então, eles estariam também incluídos dentro daquela pizza laranjada. Então, aquela pizza já é toda a despesa que o Estado brasileiro, Estado federal ali, que nós estamos falando, né, governo federal, aquela pizza é o orçamento da União, ali não está servidores, nem previdência estadual, nem municipal, porque daí é outro orçamento, né? Teria que outra vez compor a pizza global com a soma das receitas desses entes federativos e refazer o cálculo. Aquela pizza, seja a primeira que tinha a parte previdenciária alaranjada, ou a segunda que tinha a parte vermelha de pagamento de dívida pública, aquilo ali nós estamos nos referindo à União Federal, incluindo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Tá? O
Mauro falou, você falou mais na questão do imposto de renda também, Neuza, de que vocês, aposentados, ainda pagam imposto de renda, né? Essa é uma situação tributária no país que, de fato, mereceria uma revisão, sobretudo em função da idade avançada ou da posse de algumas doenças que justifiquem a isenção tributária. No caso das doenças, já há regras definindo isso, doenças que podem ser consideradas doenças geradoras de isenção tributária. Os servidores que eventualmente tiverem essas doenças, a princípio aquelas previstas naquele rol de doenças da 8.112, têm direito a ter isenção tributária. Deveriam se dirigir à Receita Federal e pedir a isenção. Na Receita Federal é possível discutir algumas doenças outras que não estão naquele rol, porque aquele rol vale apenas para classificação previdenciária no serviço público. Ele não é o rol que regulamenta essas doenças para fins tributários. Então lá seria possível fazer uma discussão um pouco mais ampliada, buscando a isenção tributária. O Mauro falou da questão das contribuições de servidores mais novos, se eles pagam até o teto ou acima dele. Todos aqueles que ingressaram antes de 5 de fevereiro de 2013, portanto que não tem o problema do teto no seu benefício, pagam contribuição previdenciária sobre tudo. Se o sujeito tiver R$10.000 de salário, vai pagar 11% sobre 10%. Aquele que ingressou depois de 5 de fevereiro de 2013, cuja aposentadoria terá teto, ele só vai pagar contribuição de 11% para o regime próprio até o teto, até 5.100 e pouco. Acima desse teto, ele só terá pagamento se ele aderir a um regime de previdência complementar. Aí ele vai ter uma regra de contribuição para o regime de previdência complementar. Se ele não quiser ter, ele tem 11% sobre 5.000 e pouco, que é esse o benefício que ele terá no futuro. Tá? A questão do abono de permanência, o abono nasce quando o servidor implementa quaisquer das condições de aposentadoria, quaisquer que sejam elas. Normalmente ele nasce quando o servidor implementa o artigo 2º da emenda 41, que é aquele mais facilmente alcança. Não é? O fato dele ter começado a receber o abono com base nessa regra, fica ele vinculado a essa regra quando for se aposentar lá na frente? Não, não fica, são coisas distintas. O abono nasceu porque ele completou as condições por uma determinada regra, ou por 2, ou por 3, e ele vai ter abono até o momento da aposentadoria. No momento da aposentadoria, ele vai escolher qualquer das regras previdenciárias que ele haja naquele momento implementado. Pode ser que ele já tenha 4, 5 alternativas de aposentadoria. Então, o fato de receber abono pelo nascimento, pelo cumprimento de uma determinada regra, não vincula a aposentadoria desse servidor. No abono conta um tempo especial de serviço? Não é que para o abono conte. O abono nasce quando você completa as condições para a aposentadoria. Se para completar as condições para a aposentadoria foi considerado um determinado período especial, insalubre, perigoso, etc., por consequência, gente, até eu não estou conseguindo me ouvir. Será que a gente consegue um silêncio aí para encerrar? Beleza, obrigado. Então, voltando à questão do abono, então, se esse servidor teve um tempo especial de serviço contado como tempo de serviço, ele provavelmente abreviou o acesso ao abono de permanência, porque ele cumpriu as condições para a aposentadoria mais cedo, e foi desse cumprimento que resultou o pagamento do abono de permanência. Tá? Então, o abono não tem relação direta com a contagem especial de tempo de serviço, mas sofre os reflexos dessa eventual contagem. Tá? Os reflexos positivos ou negativos da exclusão dessa contagem. Essa contagem teve início no serviço público a partir do MI 880 e outros, né,
que pediam que aqueles períodos especiais de trabalho sujeitos à ação de agentes insalubres, já em regime estatutário, de 90 para frente, fossem considerados o tempo de serviço com acréscimo de 20% mulher e 40% no tempo para os homens. Nós vencemos esse MI lá em 2008 e, a partir desse mandado de injunção, a administração pública editou atos mandando averbar esses períodos e começou a fazer a averbação. Ministério da Saúde, INSS, enfim, foram levantando as situações de atividade especial e averbando. Tempos depois, o Supremo Tribunal Federal proferiu novos julgamentos em matérias semelhantes, chegando inclusive à súmula vinculante 33, retrocedendo naquilo que nós entendíamos que tinha sido a interpretação do Supremo lá em 2008 e que dera ensejo àqueles atos administrativos que mandaram averbar tempo especial. Na nova interpretação do Supremo, que ainda prevalece lá, mas que não é da totalidade do Supremo, o servidor público só teria direito à aposentadoria especial se ficasse exposto à atividade especial por 25 anos ininterruptos. E nesse caso, se exposto 25 anos de modo ininterrupto, sua aposentadoria especial seria aquela que está prevista no artigo 40 da Constituição, que é cálculo pela média e sem direito à paridade. E essa modalidade não interessa, porque perde a paridade e o cálculo é pela média. O que os servidores querem com a contagem especial de tempo de serviço insalubre é que eles tenham a possibilidade de acrescer tempo de serviço e se aposentar voluntariamente por qualquer modalidade previdenciária. Não é? Por exemplo, a emenda 47, o artigo 6º da emenda 41, enfim, quaisquer dessas diversas modalidades, abreviando a exposição ao agente nocivo e abreviando o tempo de serviço. Isso é possível hoje? Não, isso não é possível ainda. Administrativamente, inclusive, se retrocedeu e se mandou desaverbar aquilo que havia sido averbado antes em função dessa mudança de interpretação do Supremo. Nós estamos estudando nacionalmente, os advogados de sindicatos de servidores públicos, a possibilidade de ajuizar uma nova ação no Supremo, um novo mandado de injunção ou uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma das duas, para tentar garantir o direito à contagem especial de tempo de serviço, que é essa que está faltando. Se conseguirmos isso, voltaremos a ter a possibilidade de averbação e os reflexos daí decorrentes. Por fim, sobre a incorporação... eu já vejo. Não, mas daí eu vejo depois. Tá. Pessoas que têm problema de desaverbação de tempo de serviço devem procurar o sindicato lá nos momentos de assessoria jurídica no sindicato para levar o ato administrativo para que a gente possa analisar a situação e eventualmente tomar uma providência, tá? Então, qualquer um aqui que receba da administração qualquer carta, né, dizendo que vai retirar algum direito ou vai tomar alguma providência que fira o direito do servidor, deve procurar o sindicato munido desses documentos para a assessoria jurídica do sindicato aí analisar aquele caso concreto e ver o que é possível fazer, tá? Muitas vezes nós vamos ter que precisar de documentos adicionais, cópia dos processos administrativos, etc., para poder fazer uma análise e poder dizer como enfrentar essa situação, tá? Mas concluindo aqui, sobre a incorporação da GEDAS, não só dela, mas de todas as gratificações de desempenho decorrente do acordo do ano passado e daquele projeto de lei que está no Congresso, deve ficar claro para todo mundo que será daquele jeito que eu expliquei, né? Se a pessoa já tem 50 hoje, já está aposentada com 50, mas sua média, por exemplo, é 100, ele terá 67 no ano que vem, 84 no ano seguinte e 100 no ano seguinte. Se alguém aposentar no ano que vem, já não terá nem os 50, porque no ano que vem já está vigorando os 67. Ele vai apurar a média, se ele tinha a média de 100,
ele já terá a sua aposentadoria concedida com 67. Naquele que já estava aposentado esse ano, ele fica com 50 até dezembro, passa a 67 em janeiro, passa a 84 em janeiro de 2018 e passa a 100 em janeiro de 2019. Então, se ele quiser esperar janeiro de 2019 para ter direto 100, ele pode esperar. Se ele quiser se aposentar antes, ele terá antes 67, se for ano que vem, terá 84 se for em 2018 a aposentadoria e virá a ter os 100% de qualquer modo em 2019. Ele terá uma perdazinha nesse 1 ano ou 2 que ele recebeu menos? Sim. Aí, nesse caso, haverão as ações judiciais em que nós vamos tentar dizer que ele deveria ter 100% de qualquer forma, né? Aposentadoria integral de qualquer forma. Vamos cobrar a diferença entre 67 e 100 ou entre 84 e 100. A partir de 2019 já não há, teoricamente, pelo menos nesse exemplo, mais diferença a cobrar. Uma pessoa também me passou aqui à mesa se poderá, sobre contribuição que ela fez de 11% sobre o salário mínimo durante 15 anos, para aposentar com 60% no regime geral de previdência, se vai ter mudança em relação a essa questão de contribuinte individual. Tem um vínculo, né, adicional com o regime geral de previdência, nessa condição, pagando 11%. Do que a gente levantou até agora de aposentadoria de contribuinte individual, nas propostas de reforma, não apareceu nada ainda dizendo como será o tratamento destinado ao contribuinte individual. Então, não sei responder se esses 15 anos mínimos de carência que hoje tem, né, para que tenha o benefício de contribuinte individual, permanecerá em 15 anos, ou se a exemplo da aposentadoria por idade, que exigia 15 de contribuição e muda para 20, se também no contribuinte individual vai mudar para 20. Penso eu que, por lógica, se a reforma está exigindo 20, piso, que é mudar a carência, né? Por aí que muda a exigência de tempo de contribuição. Se vai mudar para a idade, provavelmente mudará também para o contribuinte individual, exigindo maior tempo de contribuição e postergando o acesso dele à aposentadoria, tá? Da senhora nós vamos ver aqui o papelzinho logo em seguida para ver como é que a gente pode lhe ajudar, tá? Porque daí é uma situação individual, não vou responder em geral, tá? Tudo bem, gente, nós vamos ver em seguida, mas não vamos tornar público aqui uma discussão que é individual, tá? Tem mais alguém? Tem mais alguém, gente? Vamos. Vem aqui pra frente, por favor. Fazer a pergunta para o Fernando, que é a seguinte: quem aposentar aí no 41, era você? Não, pode falar. Não, você vai perguntar a mesma coisa. Boa tarde, meu nome é Elda. Eu queria saber quem tem já os pré-requisitos todos para aposentar de idade e tempo. Se eu fizer a opção pelo artigo 6º da 41 hoje, eu tenho garantido o prazo de 5 anos para reverter e poder mudar para 47? Ou não é garantido? Bom, vamos responder então a Helder, a última pergunta que apareceu, né? Sobre a possibilidade de mudança de regra de aposentadoria. A Nelma hoje de manhã já tinha ventilado isso para vocês, né? E vale a pena aqui a gente reforçar. Ninguém pode garantir, porque não tem previsão legal, que um servidor opte por uma regra de aposentadoria hoje, voluntária, portanto ele escolheu, é livre manifestação de vontade, e daqui a 5 anos ele apareça no RH e diga, agora eu quero mudar. Isso não tem previsão legal. Então, muito provavelmente, na nossa opinião, quando essa mudança for analisada pelo TCU, provavelmente o TCU vai dizer que não pode. O RH concede? Sim, concede, mas está concedendo sem base legal. E na administração pública vigora o princípio da legalidade. A gente só pode fazer aquilo que tem previsão legal. A única forma de conversão legal de aposentadoria que existe é quando há uma aposentadoria voluntária e uma doença superveniente.
em que se converte a aposentadoria voluntária em aposentadoria por invalidez. Então, ainda que o RH dê boa vontade, né, esteja possibilitando essa alteração na modalidade de aposentadoria, o RH não pode dar a garantia, efetivamente não pode, de que o Tribunal de Contas da União, daqui a 8 ou 10 anos, quando for apreciar aquela aposentadoria, porque é esse tempo médio que eles levam, lá as coisas funcionam muito bem, tem casos de 15, o TCU daqui a pouco pode dizer não, aquela modalidade não poderia ter sido alterada e pode ele, inclusive, querer pretender reposição ao erário. Aí nós vamos discutir que não deveria ter, porque foram valores recebidos de boa-fé e etc., mas nada assegura que o servidor faça essa jogada que muitos estão fazendo, né, de optar por uma determinada regra de aposentadoria, porque o cálculo pela média é mais interessante do que os 50 pontos, para esperar um pouco lá na frente, para daí então alterar para ir para uma aposentadoria com regra de paridade, aí se beneficiando, por exemplo, dessa incorporação do acordo, que virá em 2016, 17 e 18. Correr esse risco, eu não correria e não indico que ninguém corra. Vamos esperar, se a questão hoje é optar por essa jogada, correndo esse risco, esperem a aprovação do projeto de lei no Congresso, vocês já terão certeza de que será 67% no ano que vem, depois 84% e depois 100%, e já vão direto para essa modalidade, gente. Caso escolham a outra, o risco é de vocês e vocês é que o correrão. E ninguém pode dizer depois que não sabia, não é? Porque você não pode dizer que não conhecia o texto legal. Então, cuidado, porque isso está no Brasil todo, essa moda, e certamente lá na frente nós enfrentaremos alguns problemas com ela. A Josima também vai completar aqui uma questão que foi colocada, tá? Com licença, só uma parte, dona Neuza. A questão que a senhora relatou é a questão dos exercícios anteriores. Nós estamos lá no sindicato, já com várias ações, por mais que vocês tenham assinado esses papéis, né, a jurisprudência tem corroborado com a tese que nós defendemos no sindicato, a assessoria jurídica do sindicato vem defendendo, que no caso dos exercícios anteriores, há um prazo razoável para o credor cobrar o seu crédito. A senhora é credora de valores. Foi originado um valor para a senhora num processo administrativo e esse prazo de razoabilidade, a senhora assinou inclusive esses papéis sob uma condicionante de que iria receber em determinada data, e esta data não foi cumprida pela outra parte, que é a devedora. Entendeu? Então, assim, nós solicitamos sempre a vocês lá um rol de documentos, nos quais estão incluída a cópia desse processo administrativo de exercícios anteriores, para que nós comprovemos em juízo que esses exercícios anteriores, que esse crédito que a senhora obteve, com reconhecimento da própria administração, com o cálculo da própria administração dentro do processo administrativo, não foi pago até o dia de hoje. Então, nós precisamos analisar o seu contra-cheque e verificar que ele não foi pago. Então, com relação aos exercícios anteriores, nós temos ações em curso pelo Citifest Goiás, para vários colegas de vocês, com vários, na maioria nós ganhamos, todas as que eu entrei, me lembro nenhuma de ter perdido, a não ser em caso, por exemplo, de licença-prêmio que o servidor já tenha gozado, e aí a União vem e apresenta através de documentos do próprio órgão que aquela licença-prêmio foi utilizada, foi gozada, e aí realmente não tem como fazer a defesa. Mas nos casos dos exercícios anteriores, se não houver de fato nenhum pagamento para a senhora, normalmente eles pagam, a administração paga o ano em curso, aí paga até dezembro. O passivo, o que ficou apurado de débito passivo, é que entra em exercícios anteriores e restos a pagar dos órgãos públicos, né? E que tem uma dotação orçamentária que é muito pequena e que nunca chega para o servidor, porque é uma verba que é rateada no país inteiro. Então é uma verba muito difícil e sem correção e sem juros. Quando do ajuizamento, há correção e juros. Então, o sindicato já está apto, a assessoria jurídica já faz essa ação.
Claro, toda ação judicial, meus senhores, demora no mínimo 2 anos, 3 anos. Por nós já teríamos recebido, entendeu? Assim, porque nós só recebemos depois. Mas, de toda sorte, é importante que o servidor público perfira o seu direito. Não é só o dinheiro, é o direito que está sendo violado. Esse direito é que nós procuramos, em juízo, garantir a vocês. Então, o sindicato está apto a ajuizar essas ações de exercício anteriores para todos vocês, bem como para os servidores do INSS, a progressão de 12 referências. Para os servidores mais novos, nós já estamos logrando êxito, já ganhamos para vários colegas de vocês, e assim outras ações que, quando vocês estiverem lá no plantão, nós podemos noticiar para vocês. Então, a assessoria jurídica do Sintifesp Goiás vem implementando e vem ajuizando várias ações novas para vocês. É necessário que vocês se dirijam. E com relação à sua notificação, dona Nilza, eu já li. Eu já vou conversar com a senhora. Entendeu? Então, assim, é importante que vocês se dirijam ao sindicato. Às vezes não dá tempo na agenda, mas na outra semana eu estou aqui de novo. E se porventura vierem mais pedidos, a direção avalia e me diz que, não, Josimar, tu tens que atender mais de um dia, tu tens que ficar aqui até mais tarde, e eu atendo. Tá? E assim como eu, o doutor Luiz Fernando, para quem eu me reporto e dizendo dos casos que estão aqui acontecendo. Tá? Então era para esclarecer. Obrigada. Bom, primeiro, sobre a reforma da Previdência, que foi muito bem colocado pelo doutor Fernando, as propostas que estão vindo aí. Nós estivemos no dia 31, em Brasília, num ato em que foi reinstalado a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Essa frente hoje tem 220 parlamentares, entre deputados e deputadas, senadores e senadoras. Essa frente, ela está se estendendo também para as atividades nos estados. São 20 estados brasileiros em que o senador Paim, que é o grande defensor, junto com o deputado, ele é senador, e o deputado Arnaldo Farias, vão estar fazendo essas atividades. Aqui em Goiânia vai ser dia 12 de agosto. Então, vamos aí lotar a Assembleia Legislativa nessa data. Coloca aí nos seus papeizinhos, para que a gente tenha que fazer a nossa parte. A nossa parte é apoiar esse senador, em que faz toda essa discussão que foi apontada aqui pelo o doutor Luiz Fernando, e aí tratando da defesa da Previdência. Além disso, nós estamos fazendo as atividades conjuntas, não só, isoladamente, os servidores do INSS, que com a reforma administrativa do governo Temer, separando Previdência, uma parte lá para o Ministério da Fazenda e uma outra parte indo para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, está também nós estamos fazendo essa defesa que volte o Ministério da Previdência. E essas atividades nossas, nós estamos com algumas dificuldades dentro do INSS, mas nós vamos levar a cabo a discussão da unidade do movimento. A unidade, ela passa por unificar campo e cidade, portanto, trabalhadores rurais e trabalhadores da cidade. E essa unidade vai ainda quem está no regime geral de previdência e o regime público. O sindicato, ele não vai abrir mão de isolar A ou B, porque A ou C está querendo. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar muito claramente aqui,
com muita franqueza, com muita fraternidade, muita tranquilidade. Não estamos participando hoje da atividade nacional do dia 16 e houve questionamentos para eu, em particular, por que nós não fomos para Brasília? Porque essa atividade tem mais de 90 dias que nós estamos preparando essa atividade, nós não poderíamos hoje abrir mão dessa atividade, porque nós tínhamos os palestrantes para estar aqui e nós teríamos sim que garantir que a atividade fosse feita e, portanto, ela está sendo realizada. E a outra coisa, e aí é uma pergunta que eu acho que o doutor Luiz Fernando e a doutora Josilma teria que estar colocando aqui para nós, e já houve pessoas aqui que fizeram essas perguntas para eu, e tem que ser feita para eles, que é o caso, doutora Josilma, das pensões que estão sendo revistas, né? Estão sendo revistas para rebaixar. As pessoas perderam aí em torno de R$ 1.800 e algumas agora já estão tendo que pagar, devolver para estão sendo exigido que elas reponham o valor que foi concedido ou foi recebido a mais a partir de 2004, que aí eu penso que a gente teria que estar vendo que a pessoa recebeu de boa fé, uma vez que a pensão foi concedida naquela oportunidade. E agora o TCU, como o Fernando vem colocando, faz as revisões e exige que ela seja rebaixada, além de ter que devolver o valor que a pessoa recebeu no período. O que ocorreu? Isso tudo que foi dito aqui hoje, tanto pela Nelma como pelo doutor Luiz Fernando, a emenda constitucional 21 e 41 alteraram as formas de pagamento de proventos de pensão. Esses proventos, a administração pública vinha calculando, principalmente os que instituíram pensão após a edição dessas emendas constitucionais, as pensões, os proventos de pensão já não poderiam iniciar com a integralidade dos proventos de aposentadoria. Então, assim, se um instituidor ou uma instituidora de pensão faleceu posterior a dezembro de 2003, este instituidor, não, por favor, este instituidor, o pensionista, melhor dizendo, não receberia 100 como ele recebia nos proventos de aposentadoria. Receberia a média dos 94 meses, a média dos últimos 94 meses, que daria em torno de 70% a 80% daqueles proventos de aposentadoria. Houve, então, não é isso? Foi o TCU que fez isso, Nelma. Claro. O TCU detectou isso numa auditoria, numa tomada de contas, que a administração vinha calculando de maneira... Não, sim, mas por conta da emenda constitucional, Nelma. A emenda constitucional, a instituição não poderia... Posso estar errada, é isso, Fernando? Estou errada? Ao transformar os proventos de aposentadoria em proventos de pensão, não poderia ser após essa instituição, após 2004, não poderia ser na totalidade dos proventos de aposentadoria, por conta da emenda constitucional, e sim da média, do cálculo da média, não é isso? Não, então vai dar a versão da administração, não vai me explicar, é a administração que estava fazendo essa interpretação, tanto que estava fazendo equivocada, que o TCU auditou numa tomada de contas e verificou num NEMES São Paulo, que havia uma falha e isso foi comunicado à administração. O que a administração está fazendo hoje nos proventos de pensão é adequando à norma constitucional os proventos de pensão. E isso reduz as pensões drasticamente.
e adequando ao teto, porque as emendas constitucionais modificaram o cálculo limitando ao teto do RGPS. E é isso que está acontecendo nos proventos de pensão no Ministério da Saúde, aqui de Goiás, como em todo o Brasil, em todos os ministérios. Se, Nelma, eu estiver equivocada, você me desculpa, mas isso já foi informado. O sindicato não deixou nenhum pensionista sem defesa administrativa. Os que procuraram o sindicato, nós fizemos requerimentos administrativos. Os requerimentos foram recebidos pelo NEMES. Os NEMES têm encaminhado para Brasília o recurso. Primeiro foi uma reconsideração, depois um recurso administrativo. E a Lei 10.887, que também regulamentou esses pagamentos de proventos de pensão e que foram adequados pela administração pública. O Ministério do Planejamento, quem fez isso não foi o NEMES, foi o Ministério do Planejamento, tanto que a tomada de contas foi comunicada para o Ministério do Planejamento, gestor do sistema SIAP. E essa adequação é que foram feitas em todos os proventos de pensão. Eu, se estiver errada, vocês, por favor, me corrijam, doutor Fernando. Não desconta. Muito pelo contrário, Tex, isso é uma novidade, porque nenhuma correspondência da administração, que nós recebemos no sindicato, nenhuma correspondência pedia devolução, porque houve recebimento de boa-fé. E houve o reconhecimento do equívoco da administração. Então, não há por que ter esse desconto. Nenhuma correspondência recebida do NEMES Goiás houve pedido de devolução de dinheiro. Olha só, gente, rapidamente. É um acórdão muito longo, é o 6959 de 2015 do Tribunal de Contas, que chegou à conclusão do seguinte. Só para colocar, para situar todo mundo. A partir de 2004, houve uma legislação que mudou a forma de calcular as pensões e as aposentadorias sem paridade. Falei para vocês, né? A Lei 10.887 diz que depois que a gente encontra o valor da aposentadoria sem paridade ou da pensão, ela é reajustada pelos índices do regime geral, correto? Tudo a partir de 2004. Vocês lembram que em 2006 nós fizemos uma opção por carreira, não lembram? Lembram que a gente fez uma opção pela nossa carreira? Todos fizemos. A nossa carreira mudava de 6 em 6 meses. A tabela da carreira ia mudando de 6 em 6 meses. Para quem fez opção? Todos do Ministério da Saúde fizeram opção pela carreira. O servidor vinha recebendo essas atualizações de tabela. Ocorre que, a partir de 2004, mudou a forma de calcular. Então, quem faleceu antes não tinha condição de assinar, faleceu depois, não tinha como assinar para fazer parte da carreira. Os servidores que assinaram as carreiras e que morreram após 2004, o que estava acontecendo era que o benefício de pensão estava recebendo os dois índices. Ele estava recebendo a atualização da carreira e a atualização do regime geral. O benefício de pensão sofria 2 reajustes por interpretação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ocorre que a Constituição diz que os benefícios concedidos após 2004 seriam reajustados apenas pelo regime geral, pelos índices do MPC. Certo? Quando o Tribunal de Contas observou o que estava acontecendo e isso foram nas auditorias que eu falo para vocês, dos processos que começou no de São Paulo, eles determinaram que os órgãos ajustassem os benefícios, certo? Então, todos os benefícios concedidos após 2004 foram analisados um a um para ajustar o valor apenas para os índices do regime geral. Em momento algum, alguém devolveu qualquer coisa, certo? Elas foram notificadas, né? Que nos coube apenas notificá-las, e após a notificação, os benefícios foram ajustados para baixo, retirando os índices da carreira, pelo qual esses benefícios não faziam jus. Foi isso que aconteceu, mas em momento algum teve devolução, viu?
complementar esse assunto, então, está em fase de defesa administrativa, né, como a Josima falou, aguardando o desfecho administrativo. Ao terminar esse desfecho administrativo, em que a administração manterá sua posição de rever a possibilidade de opção, que o problema nasceu ali, ela não poderia ter dado a essas pessoas a possibilidade de opção da carreira, porque elas estavam em regra que não tinha direito à paridade, e ela permitiu essa opção, e os reflexos daí decorrentes, a administração então manterá provavelmente sua posição, porque é uma posição do Tribunal de Contas da União. A nós caberá verificar daí a cada caso individual, quando terminar o processo administrativo, se essa opção e se as consequências dela ocorreram há mais de 5 anos. Se ocorreram há mais de 5 anos, a administração não pode rever o ato, porque ele está fulminado pela decadência, pelo artigo, né, o 54 da 9784. Aqueles casos que tiverem menos de 5 anos, ela poderá, evidentemente, fazer a revisão, porque se trata de pensão ou de aposentadoria, porque isso ocorreu também com as aposentadorias pelo artigo 2º da emenda 41, em que também se permitiu a essas pessoas, cujo reajuste da aposentadoria teria que ser pelo RGPS, pelo índice do RGPS, também a essas pessoas, em alguns casos, se permitiu a opção pela carreira. E além dessa situação, existe também uma situação determinada pelo TCU em relação ao artigo 184, a servidores do antigo Estatuto, da 1711, que tinham uma diferença, o artigo 184, inciso 2, que quando o servidor aposentava pelo inciso 1, ele mudava de classe, ia para a classe subsequente. Pelo inciso 2, se ele já estava na última classe, ele passava a receber a diferença entre a última e a penúltima, né, que era uma diferença em torno de 20% lá atrás. Né, isso vem da 1711 e depois virou artigo 92 na 8.112. Essas situações também geraram efeitos financeiros, porque ao permitir a opção pela carreira, esse valor dessa diferença vai mudando. Porque o que a carreira fez foi a cada 6 meses incorporar o 47.11 do PCCS, né, e majorar o valor do vencimento básico. Ao alterar o valor do vencimento básico, o sistema recalcula a diferença entre a última classe e a anterior, concedendo a vantagem a esse servidor, cuja aposentadoria ou pensão não tinha direito à paridade, e, portanto, não deveria ter os reflexos decorrentes da opção pela carreira. Então, haverá também no meio desse contingente aqui um grupo de servidores, são poucos aí, é evidente, originários ainda da 1711, em que o problema deles está vinculado mais ao artigo 184. Tá? Mas está em fase administrativa, é aguardar os recursos, né? E ao final deles, sim, tudo bem, o Ministério implementou o corte, né? E agora abriu o prazo para defesa, não tem problema de reposição erária. O problema é de sustentação da manutenção daquilo que a própria administração pública fez. Se tiver mais de 5 anos, haverá base jurídica para a gente tentar a manutenção daqueles efeitos. Se não tiver mais de 5 anos, aí não haverá. Fechou? Bom, gente, então vamos fazer o seguinte, a próxima programação estava prevista para as 13h30, vamos estender para as 14 horas, a gente vai pedir assim encarecidamente que a gente sobe às 14 horas, por quê? Vai ter, o doutor Fernando vai ter que ausentar mais cedo, porque está com passagem de compra, porque precisa ir embora, né? Então vamos almoçar e vamos retornar aos nossos lugares para a gente não perder nada do próximo seminário, tá bom? Bom apetite!